Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui de pandas. Agora nós vamos começar a tratar sobre uso da memória das bases de dados, aquilo que nós utilizarmos para a nossa análise no pandas. Uma coisa é nós estamos trabalhando com uma basezinha pequena, assim como essa que nós estamos mexendo. Outra coisa é nós estamos trabalhando com uma base muito grande, né? Uma base que realmente, graças ao seu tamanho, possa fazer com que você demore para ter algum processamento decente na base. Quando decente eu digo de velocidade mesmo de tempo. Então nós vamos começar a entender um pouquinho sobre o uso, tá bom? O uso da memória, daquilo que nós estamos trabalhando, tá bom? Pelo menos por enquanto nós vamos fazer o que nós simplesmente só vamos dar o head aqui no dados aluguéis. Tem um negocinho no meu dente, cara, que eu acabei de almoçar. Adiantar, quer dizer? Pronto, agora foi. Então, vamos lá. Dados aluguéis.head. Vamos só pegar umas duas linhas. Então, o que nós temos aqui? Cidade, área, quartos, os primeiros dados. As primeiras colunas elas são numéricas e as outras colunas elas são de texto, né? Inclusive elas vão estar como object. E tanto que se eu vier aqui no próprios dados aluguéis.dtypes, que é um atributo, que eu vejo quais são os tipos de dados que nós temos aqui. Então nós temos int64, como não temos nenhum ponto flutuante, os pontos flutuantes seriam os valores, né, mas nós não estamos mexendo na parte dos valores. Então, pelo menos por enquanto, só temos dados de números inteiros, né, e o resto ele considerou como object, porque para o pandas ele abre qualquer coisa que não seja numérica, ele abre como object, tá bom? Tem também do tipo aqui embaixo, né, categórico, mas enfim. Qual que é o ponto aqui? Se vocês verem, né, do int, né, nós temos o int64. E nós vimos nos vídeos anteriores que, tipo, você não tem trilhões, você não tem um número de trilhões. Você não vai ter área com trilhões de área, você não vai ter o quarto, você não vai ter trilhões de quartos dentro de uma única casa. Então a gente não precisa utilizar tudo isso de tamanho, mas por padrão, o próprio pandas, quando ele abre algum dado, ele identifica que é um dado numérico, ele sempre vai utilizar o 64, ou vai ser int64, ou vai ser float 64 bits. E por utilizar 64 bits, ele utiliza um tamanho muito grande, né? Não é que é muito grande, né? Ele utiliza um tamanho maior do que o necessário, muitas das vezes. Ele abre por padrão o maior, porque se errar, erra para mais. Beleza? Então, temos aqui essa outra função, aí neste caso é um método mesmo, né, que é o dados aluguéis. Né? Neste caso ele é do data frame, beleza? Ele não é exatamente só do que eu estou trabalhando. Ele é do próprio data frame. Então vai ser memory usage, e eu vou usar esse deep para poder pegar melhor os dados deep igual a true. E quando ele volta o quê? Então qual a quantidade de índices, né? Então, quanto que está ocupando de memória cada um deles? Então, cidade está ocupando 48.640, 48.640, parará. Quantidade de andares está sendo 35. Ó, pode ver que aqui no for ele já é um objeto, né? Ele já está interpretando como object, então ele já está interpretando como se fosse um texto. O texto ocupa mais espaço do que um número. E todos eles estão ocupando como texto. E no final das contas eu tenho 38.000, perdão. Tenho 389.956 de memória sendo usado. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Para a gente poder comparar no final, eu vou copiar este daqui. Eu vou fazer o primeiro de tudo. Eu vou pegar esses dados e vou colocar memória antiga. Eu vou chamar de memória antiga. Consumo memória antiga. Hoje. E aí eu vou colocar dados aluguéis.memory usage deep igual a true. Beleza? Que é para a gente poder pegar esses dados e comparar no final da aula. Passando por isso, nós temos aqui, eu fiz até as anotações para eu mesmo não perder, né? Podemos converter os dados usando astype, então a gente vai dar um cast mesmo, vamos pegar determinadas informações e vamos jogar em cima dos outros. Mas só que aqui nós fazemos como? Nós simplesmente atribuímos os dados em cima das próprias colunas. Só que vocês podem ver aqui nessa parte, fala assim, ó, que é para criar a cópia dos dados, porque se a gente fizer alguma cagada no meio do caminho, pelo menos já dá para poder corrigir.
E a partir desse vídeo, né, não posso dizer a partir, porque pode ser que os próximos vídeos eu não tenha isso, mas toda vez que a gente for mexer mesmo numa base de dados e ao qual nós estaremos alterando os dados, se possível, pode ser que a base seja tão grande que você não consiga trabalhar pelo menos desse jeito, se possível faça cópia, tá bom? Cópia é você colocar em uma outra variável, porque pode ser que a gente cometa algum erro no meio do caminho e pelo menos nós temos o passo anterior e a gente pode voltar. Então eu vou colocar aqui dados aluguéis cópia igual dados aluguéis.copy. Eu posso dar um dip também para copiar tudinho. Beleza? Então nós vamos trabalhar a partir de agora com dados aluguéis cópia. Aí eu vou criar aqui uma nova linha e eu vou fazer o quê? Quais são os dados que nós temos aqui que a gente pode dar um cast, por exemplo? Ah, cidade tá 1, 0, área tem aqui 240, eu tenho 63, quantidade de quartos é bem próprio que eu não vai ter 1 milhão de quartos. Então eu posso pegar a quantidade de quartos, eu posso transformar ele num número menor. A quantidade de banheiros também em parking spaces, com toda certeza a gente pode converter para números menores. O floor a gente não vai conseguir porque a gente tem esses tracinhos aqui no meio, né? E pode ser que eles nos prejudiquem. Isso eu vou tratar mais para frente como é que a gente mexe nisso. Mas pelo menos esse daqui, cidade, área, quartos, banheiros, parking spaces, a gente consegue fazer em cima disso. Beleza, mano? Então, pelo menos alguns nós vamos mexer. Nós vamos mexer pelo menos no área. Vamos fazer com área primeiro. Dados aluguéis cópia. Aí eu vou ter que colocar aqui dentro da chave mesmo, porque eu vou estar pegando chave, vou reatribuir esse valor. Área. Aí eu vou copiar igual a área, perdão. Área, opa, infeliz. Que está copiando desse jeito. Área.asType. Vou colocar ali, como é que escreve mesmo? Pararapapá, tudo junto. AsType. E eu faço o quê? E eu vou colocar qual que é o tipo de dado que eu vou estar jogando aqui. Eu vou estar jogando, por exemplo, um int, um np, isso daqui é do NumPy, tá? Os tipos de dados, eles são do NumPy. Então, np.int8. Vou pegar um dado bem menor. Se eu rodar, eu posso até fazer já de todos de uma vez, né? Neste caso vai ser o área, vai ser o rooms também. Eu posso fazer desse jeito, eu tenho que colocar com o mesmo tipo, tá bom? Tem que ser a mesma coluna. Tem que tomar cuidado com isso. Aí rooms e banheiros. Bathrooms. Vou copiar aqui e vou jogar aqui. Os três eu vou jogar com np8. Vamos ver se deu um erro. Pararapapá, pararapapá. Eu escrevi certo? Eu acho que eu não escrevi. Bathroom é no singular, não é no plural. Por isso que deu erro. Deu erro de chave. Beleza. Então, vemos aqui que até eu coloquei a anotação, né? Vou colocar a anotação aqui em cima para a gente ver na mesma célula. Agora eu vou verificar qual que é o uso de memória. A gente já sabe que o uso de memória está dando tudo isso, né? E agora eu vou pegar o memory usage e vou usar novamente. Né? Vou até excluir essa linha aqui, vou colocar onde já tem anotação. E eu vou colocar aqui dados aluguéis cópia, né? Ponto memory usage e deep igual aquilo. Olha só, é que a gente não fez no cidade, né? Cidade eu vou mostrar diferente, eu vou mostrar uma outra. Então aqui eu tenho 6.080, veja que já diminuiu, né? De 48.640 para 6.080, diminuiu bastante essas mensagens no celular. Então, Parking Spaces a gente pode colocar também, né? Só que Parking Spaces ele tá como int também, então eu posso tacar ele também. Parking Spaces, deixa eu copiar, né? Eu sou meio ruim aqui de escrito e jogo aqui também. Daí eu converto os dois e agora ele vai estar usando bem menos de memória, tá bom? Já o cidade, né? O cidade eu quero usar, vou colocar ele como categoria, beleza? Então, primeiro de tudo eu vou continuar aqui com o que eu estava fazendo e eu perdi a medida da minha anotação. Né? Não sei porquê, só porque eu dei um Ctrl X. Pronto. Né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar aqui, tenho que verificar qual que é a quantidade de valores
quais são as colunas que têm valores únicos para eu poder usar o tipo categoria, né? Porque eu tenho aqui eu posso transformar ele como categórico. Não é exatamente um dado categórico. E o Pandas, né, mais ou menos, ele mapeia essas informações quando eu tenho tipo dados categóricos, como por exemplo, sexo masculino, feminino, eu tenho, sei lá, cidade A, cidade B, cidade C, e assim por diante. Ele mapeia e graças a isso ele consegue consome bem menos de memória. Beleza? Então primeiro vamos ver essa parte aqui. Coloquei até mesmo a site da documentação, caso vocês queiram ver, né? E eu vou verificar o seguinte. Eu vou usar o quê? Eu vou usar esse non-unique aqui. Para poder verificar o quê? Para poder verificar qual é a cardinalidade, né? Quantos números, valores únicos que eu tenho, né, nesses meus dados. Então eu tenho aqui dados aluguéis.cópia, ponto select the types, né? Aí eu vou colocar include, nem vou colocar include, pelo menos por enquanto, né? Eu vou colocar aqui no nick e dizer aqui não, no nick. E eu vou dar parará, papá, pelo menos um. Tá, eu tenho que colocar um tipo de dado aqui, né? Cópia, select the types, eu vou colocar aqui include, e é um igual, tem que colocar uma lista. Include object, que aí eu vou estar vendo os textos, né? Aqui, o que eu fiz aqui? Os valores que são object, então aqui eu estou tratando sobre, por exemplo, animais, eu posso colocar como categórico. Furniture, né, se está mobiliado ou não mobiliado, eu posso colocar como categórico, que afinal de contas são poucos dados, né, e é realmente uma coluna categórica, são duas colunas de categoria, né, e caso eu queira pegar também, se eu colocar aqui o numeric, não, numeric, esqueci qualquer outro, né, e aí eu posso colocar, por exemplo, voltar também dados numéricos, né, se eu pegar aqui qual que eu tenho aqui? Eu tenho o int64. Vou escrever aqui tudo junto, acho que ele volta. int64. Ele volta também. Ele volta, por exemplo, cidade está como int64. Que são dois dados, são dois valores. Né? Eu poderia colocar também eles como categóricos. Então, como é que eu posso fazer? Então, eu vou colocar todos esses dados aqui, pelo menos o cidade, o animal, furniture, vou colocar esses três, eu vou colocar como categoria, como dados categóricos. Então eu vou fazer como? Então eu vou fazer aqui o dados aluguéis cópia, e eu vou colocar aqui city igual dados aluguéis cópia, tem que ser o mesmo, ponto o quê? Ponto as type, né? Eu tenho que colocar qual que é o tipo de dado, né? Neste caso, qual coluna, perdão, city.asType. Aí eu coloco como category. Eu quero tratar esses dados como categoria. Pego mais dois, né? Neste caso vai ser animal. Copio e colo aqui. E furniture. Fala em português rasgado. Furniture. Eu venho aqui, copio tudo e jogo para cá e rodo. Não deu nenhum erro, né? Então vamos lá. Agora nós vamos verificar como que está o tamanho atual, né? Então dados aluguéis cópia ponto memory usage, eu vou colocar deep igual a true. Olha só o tanto que está. Cidade está um pouquinho maior do que se eu tivesse usado como int64, né? Animal está um pouquinho maior também, e animal, tanto furniture quanto animal está um pouquinho maior do que se eu tivesse usado um inteiro, um int8, int64 não, perdão, se eu tivesse usado um int8. Né? Se a gente pegar agora e fazer a conta para saber quanto que está, então vou chamar aqui memória consumo atual, eu vou rodar aqui, né? E eu simplesmente só vou fazer o cálculo cadê? Dados aluguéis para consumo memória old. Consumo memória old, vou pegar aqui consumo atual dividido por consumo memória old para saber quanto que está. Então, por exemplo,
Cidade está consumindo 12% do que estava antigamente, ó, 12%, 12%, 12%, né? Está consumindo 1% aqui do que era, 15%, 1% do que era aqui também. Então, veja que diminuiu bastante o quanto de memória que consumia no total. Belezinhas, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido essa parte, espero que vocês tenham gostado. Como nós estamos trabalhando com poucos dados, estamos trabalhando com uma base bem pequenininha, então não parece muito, mas se você estiver trabalhando com bases de, sei lá, 1 GB pelo menos de tamanho, vocês vão ver que isso daqui ajuda bastante. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.